Seja muito bem-vindo ao Mundo Lab to Lab Pardini. Eu me chamo Yuri e hoje vou conversar com o Dr. Celso Granato, médico infectologista e também patologista clínico aqui do Grupo Fleury. Dr. Celso, obrigado por ter aceito o nosso convite. Para mim é uma felicidade pessoal e profissional aqui, uma realização conversar com o senhor. Eu, como biomédico também, fico feliz em conversar com um profissional de renome como o senhor é e representa tão bem a nossa marca, né, o nosso Grupo Fleury nessas causas da área da saúde aqui no nosso Brasil. É um prazer para mim também participar. Eu acho que essa oportunidade de a gente conversar com você e conversar através de você com todo esse povo que a gente vai conversar indiretamente, né, sobre assuntos que são sempre muito relevantes, né, muito atuais. Então, é uma oportunidade para a gente conversar quase que diretamente com os clientes, né, e com as pessoas que são usuários, né, que são a linha de frente do laboratório clínico. Perfeito, doutor Celso. O tema hoje vai ser Monkeypox, que a gente também chama de Mpox. E aí, já traçando essa linha, Monkeypox, a gente olha, doutor Celso, algumas notícias usando esse termo Monkeypox, em outras notícias a gente vê Mpox. Qual que é o termo certo? Existe um termo certo? Como é que a gente lida com isso hoje? Olha, Yuri, a gente prefere falar Mpox. Por quê? Na verdade, esse vírus ele foi descoberto em macacos. Só que ele não era um vírus de macaco. Era um macaco que estava doente, que pegou de algum outro animal, que provavelmente era algum roedor, a gente não sabe exatamente. Mas ele não é um vírus próprio do macaco, porque senão o macaco nem morreria. E o macaco morre com essa doença, né? Então a gente prefere falar Mpox, porque senão vai ter gente matando os coitados do macaco que não tem nada a ver com a história. Eles são tão vítimas como a gente, né? Então a gente prefere popularizar esse termo Mpox, né? Sensacional, é uma curiosidade, eu não sabia, tá? Dr. Celso, a Mpox é uma doença causada por vírus, né? Que também já foi chamada, já foi, como o senhor já explicou, a relação com o macaco, de varíola do macaco. Como é que essa doença se apresenta hoje, os principais sintomas, quais são as características clínicas, por exemplo, que um paciente infectado apresentam? Então, olha, há mais ou menos 50 anos a gente ainda tinha varíola, inclusive aqui no Brasil, né? Felizmente a gente conseguiu, através da vacinação, acabar com a varíola, que era uma doença muito grave, né? Mas ficou essa assim chamada varíola do macaco ou então Mpox, né? E essa doença ficou restrita durante muitos anos à África. Então só tinha praticamente no Congo, né? Mas ao longo do tempo esse vírus começou a se disseminar. Tanto é que há 2 anos atrás a gente teve um surto no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. No nosso laboratório a gente teve quase 10.000 casos em 2022, né? Aí, novamente, o pessoal vacinou uma parte da população, outra parte foi tratada e a doença deixou de ser tão importante assim. Mas a gente, Yuri, nunca deixou de ter Mpox no Brasil de 2022 para cá, só que era pouco. A gente tinha 5, 7 casos por mês, o que em laboratórios grandes, como o Pardini, como o Fleury, é pouco, mas não deixamos de ter, né? Agora, na África, esse vírus sofreu uma mutação. E talvez até por causa dessa mutação, ele começou a espalhar novamente. Tanto é que a Organização Mundial de Saúde mandou um alerta, não porque tivesse uma pandemia, né? Desculpa, mas porque ele estava se espalhando para países próximos, para Burundi, Uganda, Ruanda, África do Sul. Então existia o risco dele se espalhar para o resto do mundo. E dessa forma, as pessoas estando avisadas, pode começar a se preparar, montar uma infraestrutura para enfrentar uma nova epidemia, talvez, que ainda não chegou, felizmente, mas que tem o risco de chegar. Entendi. Eu lembro bem, em 2022, o assunto Mpox ficou em alta. A gente teve um pico de casos, depois, como o senhor falou, houve um controle, certo? Mas nunca deixou de ter. Isso. O momento atual é um momento que a gente está dando uma atenção para essa doença de novo. Então, seria essa mutação que aconteceu possivelmente na África, que está trazendo, então, uma quantidade maior, está trazendo à tona de novo uma quantidade de... Exatamente, é isso que está acontecendo, né? E a gente
Por enquanto, não está vendo esses casos novos, né, com essa mutação ainda no Brasil. A gente tem procurado, por enquanto, não achamos, né, mas existe o risco de chegar, porque a gente tem outras doenças na África e o Brasil como um todo, a gente recebe muito turista, né? E isso, felizmente, né? Então, o que acontece é que esse pessoal pode, sem querer, estar trazendo esse vírus para cá, até sem perceber, né? Porque do ponto de vista clínico, como você falou, Yuri, isso é uma coisa que pode acontecer, porque quem já viu catapora é uma doença muito parecida com a catapora. Clinicamente. Era isso que eu ia perguntar, doutor Celso, como é que a gente identifica clinicamente no paciente, quais são as características? Basicamente, é muito parecido com a catapora, então? Muito parecido com a catapora, só que assim, a catapora em geral são aquelas bolinhas que a gente vê, em geral no corpo inteiro, numa área maior. E a mpox pode ser assim também, mas eu já vi alguns casos que a pessoa tem uma bolha, tem duas bolhas, tem 3 bolhas, coisa muito pequenininha, né? Às vezes perto da boca, às vezes no pescoço, às vezes na região genital só. Por quê? Ela é uma doença de transmissão pele a pele. E aí depende de onde a pessoa encostou numa outra pessoa que tinha a doença. Entendi. Que a transmissão vai ser ali, se é num braço, passa no outro braço, a bolha vai ser ali. O vírus inocula na pele, né? Então, a apresentação é muito variada, mas os médicos vão ter que estar muito atentos, porque às vezes são coisas muito discretas. Se a pessoa esperar achar uma pessoa cheia de bolha, não vai fazer diagnóstico, não vai nem perceber que é aquilo, porque pode ser muito pouca coisa. Às vezes uma bolinha na raiz do cabelo, né? Às vezes nos olhos, a gente já viu muita lesão em olho, porque de repente a pessoa se contamina com a mão, coça o olho e contamina aquelas células do olho. Então é um negócio que é meio complicado e tem que fazer o diagnóstico certinho, porque existem outras doenças parecidas. Parecidas, né? Clinicamente. E aí é onde entra o papel do laboratório para fazer o diagnóstico. Exatamente isso. E como é que funciona hoje, por exemplo? Eu acho que no Brasil, no mundo, não existe um teste comercial, né, doutor? Que eu saiba, não. No Brasil a gente não tem. Eu acho que deve ter muitos produtores ao redor do mundo que devem estar trabalhando nisso, né? Como a gente aconteceu em outras doenças, como até, por exemplo, o H1N1. Né? No começo não tinha, dali a pouquinho começou a ter. Né? A própria Covid também. No início, a gente teve que sequenciar o vírus para fazer por PCR, até que os kits começaram a ser feitos para anticorpos. Foi exatamente isso. Começou com sorologia, depois a parte molecular, né? E é assim que as coisas vão mesmo. Então, num laboratório grande, como o Pardini, como o Fleury, a gente tem condição, além da rotina, estar preocupado com as coisas que podem vir. Então, em 2022, nós montamos o teste molecular, o PCR, né, em tempo real, para a gente poder fazer a detecção desse vírus, né, poder ajudar não só diretamente os clínicos, como os outros laboratórios, né, porque a gente entende que um papel de um laboratório de referência é, além da gente poder fornecer o teste, claro, que talvez um laboratório menor não tenha volume suficiente para montar o teste lá. Desenvolver in-house, né? Desenvolver in-house, não tem como. E nesse momento a gente não tem onde comprar. Entendi. Então, o laboratório maior, o laboratório de referência, ele tem condição de oferecer o teste e também a informação, né, que o laboratório pode precisar. Né? Até porque, por não existir o teste comercial, a gente não vai ter a bula. Certo? O dono do laboratório, por exemplo, além de não contar com o insumo para a realização do teste, ele também não tem a bula, não tem o kit ali para ele entender qual é o melhor momento de colher a amostra biológica, qual é a amostra biológica que a gente sabe porque a gente desenvolveu in-house. Então, assim, o que é importante hoje a gente deixar claro para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador do mundo Lab to Lab Pardini, através do Lab to Lab Pardini, que é a nossa plataforma B2B de relacionamento e atendimento ao laboratório conveniado no Brasil inteiro, a gente acessa o nosso exame do Grupo Fleury, né? O exame que foi desenvolvido in-house. E uma coisa que o senhor falou, que eu acho muito importante, doutor Celso, a gente reforçar, é que além da execução do exame, a gente está junto também com a transferência da informação, a transferência do conhecimento. Então, por exemplo, um proprietário de um laboratório em qualquer lugar do Brasil hoje, ele pode receber um paciente com suspeita de mpox, colher um material biológico, entrar em contato com a nossa equipe, direcionar a amostra biológica para o nosso laboratório. Qual seria a amostra biológica, doutor Celso, e qual é a melhor
fase da coleta? Qual o melhor momento de coletar? Como são essas condições pré-analíticas para Mpox? Olha, Yuri, você tocou em pontos muito importantes, né? Por exemplo, para a pessoa buscar informação hoje em dia, claro, hoje em dia você pode sempre entrar na internet, tentar pegar informação que nem sempre é totalmente confiável, né? Isso é verdade. Então você tem um laboratório parceiro, como nós somos, né? É diferente, você vai pegar uma informação mais confiável, com alguém que desenvolveu a técnica e, contrariamente a outras doenças, o monkeypox pode ser detectado desde a hora que a pessoa tem aquela primeira bolinha ali. A pessoa vai fazer um raspado, aquele líquidozinho que tem dentro da bolha é riquíssimo em vírus. E aí a tendência natural, mesmo sem tratamento, é que essa bolha vai regredindo. Ela vai ficando mais murchinha, vai ficando uma casca, e a gente consegue identificar vírus até no momento que é uma casca. Né? É óbvio que diminui a quantidade de vírus, mas a técnica é muito sensível. Então, o ideal é pegar na fase mais aguda da doença. Quando a pessoa tem bolha, você rompe um pouquinho aquela bolha. Aquele líquido, né? Aquele líquido, você enfia um cotonete, raspa um pouquinho ali. Esse material é riquíssimo em vírus. Né? É um vírus DNA, então ele é um vírus muito estável. Entendi. Também. Ele não precisa muito frio, né? Eu lembro muito da pandemia, Dr. Celso, que a gente tinha um vírus de RNA, que é justamente o contrário, ele é mais frágil. Exatamente. Então a estabilidade analítica da amostra ela era mais sensível. Exatamente. Então isso não acontece com o Mpox. Não acontece. É um vírus de DNA, então isso traz uma resistência maior e uma assertividade, eu poderia dizer assim, mais... uma sensibilidade, vamos falar dessa forma, de detectar ali no PCR. Com certeza, Yuri. Você vê, a gente detecta DNA de múmia, que morreu há 3.000 anos atrás. Exato. Quer dizer, poxa vida, você não aguentou todo esse período que deve ser resistente, né? Isso aí. Não, é lógico que a gente prefere ficar sempre no lado seguro, né? Então, colhe a amostra, coloca no cotonete, vai mandar refrigerado, mas não precisa de temperatura ultra baixa, porque ele vai aguentar muito mais, como você falou, um vírus RNA, quimicamente ele é muito frágil, não aguenta muito, né? Mas com Mpox isso não costuma acontecer. Então ele pode colher, tem alguns laboratórios que já ofereceram também teste na saliva, mas a gente ainda não tem uma experiência muito grande com teste de saliva, a gente não sabe dizer durante quanto tempo fica positivo, então eu diria que o ideal mesmo é colher na bolha até ela virar uma crosta, quanto mais cedo, melhor. Entendi, doutor Celso. E aí, colhe na bolha, entendemos, todos que estamos assistindo aqui. Agora fica mais a questão da viremia, a quantidade de vírus ali presente na amostra. Então, pelo que eu entendi, a fase aguda é quando a bolha está ali. Exatamente, muito cheia de muito vírus, cheia bem de no vírus. Começo. Depois a resposta imune da pessoa vai começar a funcionar, ele começa a controlar, né? O risco que tem aí também ao longo do tempo, Yuri, é que como esse material dentro da bolha é muito rico, muita proteína, e a gente tem um monte de bactérias na nossa pele, estafilococcus, streptococcus, de repente você tem uma contaminação secundária da bolha. Então, quando a pessoa morre, muitas vezes acontece isso, né? A gente tem visto muito casos de pessoas que convivem com HIV, mesmo sob tratamento, mas às vezes eles não têm uma imunidade ainda muito boa, né? Então ele pode pegar uma infecção bacteriana secundária, entrar numa septicemia e pode vir a falecer por causa disso. Então tem mortes, né? Não obrigatoriamente decorrente da Mpox, pode acontecer, mas mais frequentemente é de uma infecção bacteriana secundária. Entendi, olha só. Né? Doutor Celso, eu lembro que o senhor falou no início daqui do episódio, no início da nossa conversa, que o contato ele é pele com pele, certo? Isso. Então, o que a gente pode falar sobre prevenção hoje, por exemplo? Olha, a gente tem visto muitos casos aqui no Brasil entre homens que fazem sexo com homens. A questão não é exatamente o tipo de opção sexual, mas é se a pessoa tem mais promiscuidade. Então, se a pessoa tem muitos parceiros sexuais, e aí pode ser até uma mulher, né, que de repente é uma profissional do sexo, a gente não sabe, mas ela tem muito contato íntimo com vários homens. E aí pode ser que ela se contamine, porque ela tem mais oportunidade de ter esse contato pele a pele. Uma exposição maior, vamos dizer dessa forma. Isso, exatamente. A gente aqui no Brasil não vê muito, mas na África são descritos casos em criança, né, que não tem contato sexual, mas tem contato que muitas pessoas morando no mesmo ambiente, acabam dormindo na mesma cama.
às vezes, né? E aí eles têm Tem o contato contato pele a com a pele, pele. e aí pode acontecer ter contaminação mesmo sendo uma criança. Entendi. E não necessariamente na região genital, como o senhor falou também, existem outras partes do corpo. Do corpo. Exatamente Perfeito. isso. A gente viu já mais de um caso, nós trabalhamos muito com uma clínica de oftalmologia e que a gente pegou lesão no olho. Então, se a pessoa se contaminou porque passou a mão numa bolha e depois coçou o olho, Perfeito. pode inocular o vírus ali. Perfeito. Né? E, doutor Celso, voltando aqui para diagnóstico, a gente tem o PCR e sorologia ainda não. Ainda não está disponível. Não está disponível. Já evoluiu bastante, mas tudo numa escala pequena. Então, por exemplo, existe vacina para monkeypox? Existe. Existe tratamento para monkeypox? Existe. Só que são em escalas muito pequenas, porque nunca ninguém imaginou que isso ia virar uma coisa de grandes proporções. Pode ser até que nem venha a se transformar numa grande preocupação, mas por enquanto a gente tem que admitir que isso é possível. Entendi. Né? Então, o Brasil mesmo já comprou, através do Ministério da Saúde, vacinas, mas uma quantidade pequena. Certamente não vai dar para vacinar um número grande nem de pessoas dos grupamentos mais vulneráveis. Né? Entendi. Doutor Celso, então hoje o laboratório de qualquer lugar do Brasil, através do Lab2Lab Pardini, ele conta com nossa expertise técnica, conta com a nossa área produtiva, com o teste desenvolvido in-house, que é o nosso PCR para Mpox. E aqui, para a gente encerrar nosso episódio de hoje, eu queria agradecer ao senhor pela participação, está sempre à disposição da nossa equipe para compartilhar conhecimento, tanto comigo quanto com a nossa equipe e também os laboratórios conveniados espalhados pelo Brasil. O senhor teria algum recado para dar para esses parceiros em relação à nossa parceria? O que é que o senhor teria a dizer? Basicamente, Yuri, conte conosco. Né? Quando vocês precisarem, tiverem uma dúvida, em qualquer área do laboratório. Na minha área específica de doenças infecciosas, terei o maior prazer de transmitir as informações que a gente souber, está atualizando sempre as pessoas, mas eu tenho certeza que o grupo Fleury e Pardini como um todo vai estar sempre à disposição para qualquer área do laboratório, porque essa é a nossa missão. É isso aí, doutor Celso. Muito obrigado. Se você gostou desse episódio e quer assistir mais conteúdo, segue a gente, se inscreve no nosso canal que vem mais novidades por aí.